E eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 139. A conferência desse ano visa ou trata do grande rei. Ela pretende nos dar uma visão da grandeza e da glória de Deus. E a maneira como essa conferência vai fazer isso é tratando daquilo que nós chamamos de os atributos de Deus. Os atributos de Deus são aquelas qualidades, aquelas características de Deus que nos são reveladas por Ele mesmo na Escritura Sagrada. Nós geralmente dividimos os atributos de Deus em duas categorias. Os seus atributos incomunicáveis, ou seja, aquelas qualidades que só Deus tem, e os atributos comunicáveis de Deus, que são aquelas qualidades de Deus que Ele partilhou conosco. Entre os atributos comunicáveis, nós temos amor, santidade, justiça. Todas estas coisas que nós experimentamos e somos, é por conta de Deus haver comunicado estas coisas a nós através da sua imagem, a sua imagem e semelhança que há em nós. Mas tem coisas que fazem de Deus o que Ele é, único, como onipotência, onipresença, onisciência. Deus é infinito, Deus é eterno. São aquelas coisas que Ele não comunicou à sua criação e que fazem Deus ser o que Ele é, diferente de nós e muito acima de nós. Essa conferência esse ano enfoca os atributos de Deus e particularmente aquilo que faz Deus ser o que Ele é. E nessa abertura eu quero falar sobre a onisciência, onipresença e onipotência de Deus a partir do Salmo 139, que nós vamos ler agora. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Queridos, nós estamos diante de um dos salmos mais conhecidos e amados de toda a Bíblia. Alguns comentaristas antigos, inclusive alguns rabinos, se referem a esse salmo como sendo a coroa de todos os salmos. Ele é comumente, embora não unanimemente, atribuído ao rei Davi. Os últimos 6 versículos mostram que Davi estava sendo acusado por inimigos que aborreciam a Deus
e aborreciam a Davi, talvez os governantes das nações inimigas que ficavam ao redor da nação de Israel, como os filisteus, amonitas e sírios, e estavam acusando Davi de procedimento errado, malicioso, perverso, quem sabe buscando motivo para uma guerra. Davi então eleva esta oração a Deus. O seu objetivo é que Deus o sonde, que Deus o examine, para ver se as acusações são de fato verdadeiras, e que então Deus, declarando a inocência de Davi, destruísse os seus inimigos, que na verdade eram inimigos de Deus, mas Davi os toma como inimigos seus. E ele faz essa oração para que Deus sonde o seu coração, examine o seu interior, baseado no fato de que Deus conhece todas as coisas, versos de 1 a 6, trata da onisciência de Deus. Ele pede que Deus faça isso à luz do fato de que Deus está em todo lugar, versos de 7 a 12, que tratam da onipresença de Deus. Ele faz isso, ele pede que Deus o sonde à luz de que Deus o fez, que fala da onipotência de Deus, versos de 13 a 18. E diante do fato que ele está cercado de inimigos que o acusam e querem o seu mal, versos 19 a 22. E também porque só Deus pode mostrar o que há realmente no seu coração, os versos 23 e 24. Portanto, nessa situação, à luz dessas verdades, Davi pede: Senhor, sonda-me, conhece-me, prova-me e guia-me. E ao fazer isso, ele nos dá os textos bíblicos mais claros a respeito desses 3 atributos de Deus: a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. O tom do salmo é muito pessoal. Davi fala como quem conhece a Deus, como quem se relaciona intimamente com Deus e tem um conhecimento de Deus profundo. E ao mesmo tempo, embora seja bastante pessoal, não deixa de ser instrutivo. Há tanta coisa nesse salmo, há tanta informação a respeito de Deus e da maneira pela qual ele lida conosco, que certamente uma conferência inteira sobre esse salmo não seria suficiente para que nós sondássemos todos os seus ensinos. Portanto, é com muita consciência das nossas limitações de tempo e outras que nós queremos nessa noite fazer uma exposição desse salmo, querendo trazer a lume isso que Davi nos ensina a respeito de Deus. O salmo no hebraico, ele tem 4 estrofes de 6 versículos cada uma. E nós então vamos seguir a estrutura na exposição que nós vamos fazer. Na primeira parte, então, versos de 1 a 8, Davi fala da onisciência de Deus, ou seja, Deus conhece todas as coisas. Davi começa reconhecendo esse fato. Ele sabe que está diante de um Deus que o conhece completamente. E ele faz várias declarações nessa primeira parte, nesses 6 versículos. Eu coletei aqui pelo menos 7 declarações que ele faz de Deus com relação à sua onisciência. Aqui é importante dizer, já preparando vocês para os demais estudos que virão sobre outros atributos de Deus, feitos por mim e pelos demais preletores, de que a Bíblia nunca trata os atributos de Deus como uma coisa isolada, mas sempre em relação ao homem. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, faz isso em relação ao amor que ele demonstra para com os homens. Quando a Bíblia diz que Deus é justo, fala da justiça de Deus justificando pecadores, ao mesmo tempo em que ele permanece reto. Quando fala da fidelidade de Deus, sempre se refere a isso no sentido de que Deus cumpre as suas promessas. Por isso, esse salmo, ele ensina teologia a partir da experiência pessoal de Davi. Então, como eu disse, ele está plenamente consciente de que o Deus diante de quem ele está é um Deus que o conhece plenamente, e ele faz, então, várias declarações. Primeira delas, Deus o sonda e conhece no verso 1. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Sondar significa examinar, penetrar os pensamentos, penetrar nos motivos, nos sentimentos, na mente e no coração de uma pessoa. Davi tem consciência de que Deus faz isso. Deus examina tudo que se passa, toda a sua atividade mental,
é do conhecimento de Deus. E Deus não somente o conhece, mas Deus também julga, Deus examina. É isso que sondar significa. Segundo, Deus conhece a rotina de Davi. Verso 2. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. Coisas como assentar e levantar são coisas pequenas que nós fazemos quantas vezes durante o dia? Deus sabia cada uma das vezes que Davi sentava e levantava. E Davi sabe disso. Senhor, tu sabes quando eu me sento, tu sabes quando eu me levanto. Davi também sabe que a distância não é um problema para o conhecimento de Deus. Final do verso 2, ele diz assim: de longe tu penetras os meus pensamentos. De longe, o Senhor está lá no céu e eu estou aqui na terra. Mas o Senhor penetra os meus pensamentos. A distância não é um problema para Deus. Deus sabe o que Davi pensa, o que passa na cabeça de Davi à distância, lá dos céus, do trono da sua glória. Deus sabe o que Davi faz de dia e noite. Verso 3, tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Aqui o contraste é entre o trabalho e o descanso, entre o que eu faço durante o dia, que é andar, trabalhando, e o que eu faço à noite, que é deitar para dormir. Tu conheces a minha rotina, o que eu faço de dia e de noite. Está aí no final, no início do verso 3. E ainda, no verso 3, ele diz assim, que Deus conhece todos os seus caminhos, final do verso 3. Ou seja, aquelas coisas que Davi não falava a ninguém, as imaginações, os sonhos, os desejos, os motivos, tudo que passava na cabeça do rei de Israel, Deus tinha pleno conhecimento disso. E vai mais além. Olha o que diz o verso 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Antes de Davi falar, Deus já sabia as palavras que ele haveria de dizer. Antes de Davi articular as palavras na sua mente e depois na sua língua, Deus já tinha conhecimento disso, porque Deus conhece o futuro. Não porque ele anteviu o que Deus haveria de fazer, mas porque ele decretou todas estas coisas. O conhecimento de Deus é baseado no seu decreto. Deus só conhece aquilo que ele decretou, porque fora do decreto dele não existe nada. Então, não é que os decretos de Deus são baseados na sua onisciência, mas a onisciência de Deus é baseada no seu decreto. Não existe uma realidade fora da vontade e do querer de Deus. Tudo que existe, existe porque Ele quis. Portanto, quando Ele sabe as coisas, quando Ele sabe as palavras que Davi vai dizer, não é porque Ele olhou no túnel do tempo e viu o que é que Davi ia dizer. Não, mas é porque Ele, na eternidade, na sua sabedoria e no seu poder, havia decretado exatamente que essas coisas acontecessem. Como é que Davi se sente diante da onisciência de Deus? Veja aí os versos 5 e 6. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Ele sente, o conhecimento de Deus é tão completo de si, o conhecimento que Deus tem dele é tão completo que Davi sente como se Deus o cercasse. A expressão que é usada para cercar aqui, com frequência no hebraico, é usada para se referir a uma cidade que foi sitiada, que foi cercada. Ou às vezes como uma pessoa que foi encoberta por um cobertor, por um manto. É assim que Davi se sente, tal conhecimento de Deus, tão profundo, tão completo é o conhecimento de Deus, por isso ele se sente maravilhado. Veja o verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ou seja, pensar nisso, Deus, que tu conheces todas as coisas, não somente as que existem, mas as que ainda haverão de existir, tudo isso é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. É assim que Davi se sente diante do grande rei. Ele se sente pequeno, ele se sente protegido, se sente sondado, cercado, esquadrinhado. Não existe nada que ele pense, nada que ele vá dizer, nada que ele faça que Deus não saiba. E ele termina essa parte da onisciência exatamente expressando essa sensação de Deus, isso é elevado demais, eu não consigo compreender, minha mente não consegue captar a grandeza disso.
a tua infinitude. Eu não consigo captar isso, o que é um ponto importante para nós. Por mais que a gente estude, por mais que a gente examine a natureza, a nossa consciência e a Escritura, que são as 3 fontes de revelação, nós nunca vamos esgotar o conhecimento de Deus. Nós nunca chegaremos a um ponto em que nós vamos dizer, eu conheço Deus plenamente. Sempre nós vamos dizer, como Davi, esse conhecimento é muito elevado para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. Essa é uma boa palavra para aqueles que pensam que sabem tudo a respeito de Deus ou a respeito dos caminhos de Deus e que, portanto, julgam as ações de Deus ou criticam as atitudes de Deus. Esse salmo nos ensina a humildade diante dele. Daí, Davi passa, o segundo bloco do salmo, para os 6 versículos seguintes, onde ele fala da onipresença de Deus. Deus não somente sabe todas as coisas, ou talvez pudéssemos dizer assim, Deus sabe todas as coisas porque Ele está em todo lugar. Porque Ele está em todo lugar. E ele diz isso no verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Essas 2 perguntas retóricas de Davi têm uma resposta conhecida: lugar nenhum. Para onde é que eu vou fugir do teu espírito? Para lugar nenhum. Aonde eu me esconderei da tua face? Lugar nenhum. Você vê que espírito de Deus e a face de Deus são a mesma coisa. Aqui daria um bom sermão sobre a Trindade, mas não é o ponto aqui. Não é o ponto aqui. Mas você vê já que no Antigo Testamento, a semente dessa doutrina, que vai ficar mais clara no Novo Testamento, já está plantada. A face de Deus e o Espírito de Deus são a mesma coisa. São a mesma coisa. E é através do seu Espírito que Deus está em todo lugar. Daí Davi pergunta, onde eu poderia me ausentar do teu Espírito? E aí ele responde com 3 contrastes. Presta atenção nos 3 contrastes aqui. O primeiro, o contraste entre os céus e o mais profundo abismo, no verso 8. Se eu subir nos céus, lá tu estás. E se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde é que eu vou fugir de ti? Para onde eu vou escapar da tua presença? Se eu subisse no mais alto dos céus, lá eu vou te encontrar. E se eu fizer a minha cama, se eu morrer e descer ao mundo dos mortos, Sheol, é o que está aqui no hebraico, o mundo dos mortos. Se eu descer ao mundo dos mortos, passar para outra vida, tu estás lá também. Só de passagem aqui, algumas vezes as pessoas dizem assim, o que é o inferno? E a resposta que se ouve às vezes é, o inferno é a ausência de Deus. Não é bem verdade. Deus está no inferno também. Não tem lugar nenhum onde Deus não esteja. Só que no inferno Ele está em juízo. Ele está em julgamento. Lá no alto dos céus Ele está em bênção, em glória, em majestade, em paz para o seu povo. E no inferno Ele está presente em juízo, em ira, em condenação. Se você subir no céu, Deus estará lá. Se você descer ao Sheol, Ele também vai estar lá. Não tem como escapar da presença de Deus, é isso que Davi está dizendo. O segundo contraste está aí no verso 9 e 10. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e tua destra me susterá. Aqui, de maneira poética, Davi está dizendo o seguinte: se ele pudesse voar para o local do nascer do sol, que é a alvorada, o oriente, o leste, né, que se você olhar no mapa de Israel ficaria do lado direito, é onde o sol se põe. Se eu pudesse voar como um passarinho lá para o lugar onde o sol nasce, eu encontraria o Senhor lá no Oriente, da mesma forma. Ou então, ele diz aqui, onde é que eu estou? Sim. Tá, isso, e suba aos céus. Se toma as asas da alvorada, é que a luz aqui não está ajudando a ver. Se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão. Em contraste, se ele for para o lado esquerdo, para o oriente ou para o oeste, porque na geografia de Israel, o mar se punha no lado esquerdo, se punha do lado esquerdo, no mar Mediterrâneo. O que ele está dizendo é, primeiro ele disse, se eu for para o norte ou para o sul, e agora ele está dizendo, para o leste ou para o oeste, ainda assim o Senhor está lá. Oriente e ocidente, onde eu for, lá onde nasce o sol ou para o outro lado
lá onde ele se põe no mar Mediterrâneo, aonde eu for, Senhor, ele diz, ainda assim a tua mão vai me guiar e a tua destra me susterá. Terceiro contraste, verso 11, se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim me se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas. O que Davi está dizendo é que se ele quisesse se esconder na escuridão, no verso 11, ou se o dia virasse noite, ainda assim Deus o encontraria lá no meio da escuridão. Por quê? Porque para Deus trevas e luz são a mesma coisa. Trevas e luz são a mesma coisa. Final do verso 12, mesma coisa para ti, ó Deus. Não vai fazer a menor diferença se eu estiver no meio da escuridão, se eu estiver em pleno dia, ainda assim o Senhor vai estar lá de qualquer maneira. Esses três contrastes, em cima e embaixo, à direita, à esquerda, luz e trevas, são maneiras de Davi responder à pergunta que ele fez. Para onde eu vou fugir da presença de Deus? E a resposta é, não existe local nenhum no universo, nem no inferno, onde você vai fugir da presença de Deus. Quer você reconheça essa presença ou não. Mas ele está em todo lugar. Isso é o que nós chamaríamos da imanência de Deus, não é? Em teologia sistemática. É a presença de Deus em toda a sua criação. Ele permeia, está presente, sem que se identifique com essa criação. A reação de Davi, diante da onipresença de Deus, é que realmente ele não pode escapar de Deus e não pode se esconder dele. Ele vive coram Deo, é uma expressão em latim, em teologia, que significa na presença de Deus. Nós vivemos coram Deo, na presença de Deus, quer nós reconheçamos ou não, quer nos lembremos disso ou não. E a partir daí, Davi então passa para o terceiro bloco do Salmo, onde ele fala sobre a onipotência de Deus, versos de 13 a 17. Aqui, Davi reflete no fato de que Deus conhece todas as coisas, primeiro bloco, e está em todo lugar, segundo bloco, porque foi Ele quem fez todas as coisas, terceiro bloco. Ou seja, Deus sabe de tudo e Deus está em todo lugar, porque foi Ele quem fez tudo que existe. E como Criador, Ele conhece a sua obra e está presente em toda a sua obra. E Davi reflete nisso a partir da sua própria formação, quando ainda no ventre de sua mãe. Vamos ver as declarações que ele faz aqui, começando no verso 13. Pois, o pois aqui indica, ele está indicando a razão de tudo que ele disse até agora. Deus me conhece, Deus está em todo lugar. Pois, tu me formastes, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Quando ele diz, tu formaste o meu interior, quer dizer, tu formaste a parte de dentro, a minha parte de dentro, os meus órgãos internos, como coração, pulmão, rins, etc. Cada parte de mim, por dentro, o Senhor me fez. Final do verso 13, tu me tecestes no seio da minha mãe. Tecer aqui é uma palavra bem específica, que significa entrelaçar, como um artesão que faz uma obra de arte com as próprias mãos. É como se Deus estivesse entretecendo Davi, tecendo Davi, ainda no ventre da sua mãe, as partes internas de Davi, quando ele estava ainda na barriga de mamãe. E refletir nisso trazia profunda admiração e temor a Davi, versos 14 a 16. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, eu fui formado. Tu me formastes. E, de fato, mesmo sem o conhecimento que hoje nos é disponível, e nós ficamos mais maravilhados ainda com a geração da vida e o desenvolvimento do embrião no ventre da sua mamãe, hoje que nós temos conhecimento do código genético, das informações codificadas no DNA, nós ficamos mais maravilhados ainda, mas já naquela época, mesmo sem ter esse conhecimento completo, Davi já ficava maravilhado ao pensar na vida, na concepção dela, no crescimento dela, na maneira como ela se desenvolvia. E ele diz, no verso 14, tu me formaste de um modo assombroso. E aí ele extrapola dizendo, as tuas obras, não só isso,
não só a minha criação, a minha geração no ventre da minha mãe, mas as tuas obras, todas as obras que fizestes são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Olhando a natureza, olhando os seres vivos, olhando o sol, a lua, as estrelas, toda a beleza e a complexidade da criação, Davi diz, não somente a mim, mas todas as tuas obras, todas as obras que fizestes, elas falam da tua grandeza e do teu poder. Tu podes todas as coisas. Verso 15, os meus ossos, ele está continuando, né? Os meus ossos não te foram encobertos, não somente os órgãos internos, que ele tinha se referido, mas o seu próprio esqueleto. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto, no íntimo do ventre da minha mãe, eu fui formado e entretecido, outra vez aquela palavra, como nas profundezas da terra, como quando tu fizestes o primeiro homem do pó da terra. Da mesma forma como o Senhor tomou o pó da terra e com suas mãos o Senhor fez o primeiro homem, assim também no ventre da minha mãe, o Senhor me entreteceu como nas profundezas da terra, como da terra de onde o Senhor tirou Adão, o primeiro homem. Os teus olhos me viram, verso 16, a substância ainda informe. A gente não sabe direito ao que Davi quer dizer aqui, mas talvez ele se refira a formação, aquele momento da fecundação, exato quando ainda não há forma no embrião que haverá de vir. Naquele exato momento, os olhos viram a substância ainda informe. E aí ele faz essa declaração extraordinária. E no teu livro, Deus, foram escritos todos os meus dias. Todos os meus dias foram escritos. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Aqui está a onipotência de Deus. Deus criou, não somente criou a vida, Ele tinha criado a história. A história é composta de dias, não é verdade? O tempo é composto de dias, não é verdade? Deus criou o tempo, Deus criou a história. E antes mesmo que Davi fosse formado, Deus já havia escrito os dias de Davi no seu livro, que bem pode ser comparado ao código genético, codificado no DNA. Deus no livro dele já tinha escrito a história de Davi. E não é porque Deus conhecia, não. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Voltando àquele ponto que eu disse, não é porque Deus sabe o que vai acontecer que Ele determina, mas é porque Ele determinou que Ele sabe o que vai acontecer. Como Ele está dizendo aqui, os meus dias foram determinados por Ti. Isso não é motivo de Davi se rebelar contra Deus e dizer, então eu sou um autômato, então eu sou, está tudo determinado, está tudo, vamos voltar a esse ponto mais no final, está tudo fixo já, então quem eu sou? Eu sou apenas uma peça imaginária nesse tabuleiro de xadrez da soberania de Deus? Não. Ao meditar nesse fato que os seus dias todos foram decretados por Deus quando ele estava ainda no ventre da sua mãe, Davi então fica maravilhado, ele fica extasiado diante da grandeza de Deus. Já estava extasiado diante da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, da qual ele não podia se fugir, e agora quando ele reflete sobre o poder de Deus para criar a vida e determinar a história e o tempo e os acontecimentos e a providência e as circunstâncias, Davi então está fora de si, diante do grande rei, diante do grande Deus. Que diferença do Deus de Davi para os deuses das nações ao seu redor. Tome, por exemplo, Baal, o deus das moscas. Baal era uma divindade local, conhecida por ser um deus de um acidente geográfico. É o deus das montanhas. E ele tinha autoridade sobre as montanhas. E assim os demais deuses, Dagon, que era o deus dos filisteus, era o deus peixe, dominava sobre os mares. Na mitologia grega, você tem Netuno, que era o deus dos mares. Você tinha Hades, que era o Deus que dominava sobre o mundo dos mortos. Mas o Deus de Davi, que é o Deus verdadeiro e único, ele não é uma divindade local, restrita a um lugar. Mas ele é o Deus que está em todo lugar, porque ele fez todas as coisas, e todas as coisas ele conhece, porque ele decretou tudo o que existe. Esse é o grande rei. Essa é a diferença do Deus do cristianismo para o Deus das demais religiões.
Somente o cristianismo tem essa visão exaltada de Deus. Somente o cristianismo tem essa visão exaltada de Deus, que é baseada nessa revelação que ele faz de si mesmo. Diante então da grandeza de Deus, agora chegamos na quarta parte do Salmo, 18 a 24. Davi tem as seguintes reações. Eu numerei 3 reações aqui. Primeiro, ele se sente diante desse Deus onisciente, onipresente, onipotente, e ele diz que os pensamentos de Deus são muito preciosos para ele. Verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Quando ele diz, quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, ele na verdade quer dizer, quão preciosos para mim, ó Deus, são estas coisas que o Senhor revelou a seu respeito. Isso que o Senhor é, aquilo que o Senhor me diz, aquilo que eu aprendi a respeito de ti. Esse conhecimento da tua onisciência, onipresença e onipotência, isso é muito precioso para mim, que estou cercado de inimigos, estou sendo caluniado agora, me sentindo sozinho e abatido. Mas saber quem tu és, encoraja e anima o meu coração. Por isso, que preciosos para mim são os teus pensamentos. Saber que os meus dias já foram determinados e que tudo vai acontecer de acordo com o teu querer e de acordo com tua vontade. E porque tu és justo, bom e verdadeiro, eu posso descansar em ti, que todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Se eu contasse os teus pensamentos, verso 18, eles excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. No hebraico é possível a seguinte tradução, contaria, até pegar no sono. Talvez aqui esteja um remédio bom para a insônia. Você, antes de dormir, quando você deitar, você começa a contar os pensamentos de Deus, você começa a lembrar aquilo que você sabe sobre Deus, até você cair no sono. Até cair no sono. Sua mente não podendo parar de contar as maravilhas desse Deus maravilhoso. A primeira reação, então, de Davi é esse de êxtase, de maravilha, de considerar como preciosos, queridos, deleitáveis e deleitosos os pensamentos de Deus. A segunda reação é, então, agora, ele pede a esse Deus onipotente que castigue os seus inimigos. Veja aí no verso 19, tomara, ó Deus, tu desses cabo do perverso. Quem é o perverso a que Davi se refere? Exatamente aqueles que estavam acusando Davi, falando falsamente contra ele, não são identificados aqui com muita clareza, mas considerando a história do rei Davi, o contexto do Antigo Testamento, é uma provável referência às nações ou os reis poderosos que estavam ao redor de Davi e que durante toda a sua vida o acuaram, perseguiram e procuraram motivo para a guerra, como por exemplo os filisteus. Davi diz então, à luz disso, à luz de que Deus é o que Ele é, onisciente, onipresente, onipotente, ele diz, Deus, quem dera que tu acabasses com esses perversos. E certo de que Deus vai fazer isso, ele diz, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eu não quero nada com vocês, vocês que são sanguinários, porque quando Deus castigar vocês, eu quero estar longe de vocês, quando o castigo vier sobre vocês. E aqui ele dá um motivo pelo qual ele pede isso a Deus, no verso 20, porque eles se rebelam insidiosamente, maliciosamente contra ti, ó Deus, e como teus inimigos falam malícia. Era assim que os povos ao redor de Israel falavam do Deus de Israel. Se dirigiam a ele como sendo um Deus falso, como sendo um Deus arrogante, um Deus que fazia promessas que não se cumpriam, um Deus que não era face aos seus deuses pagãos. Eles blasfemavam de Deus, insultavam a Deus, e Davi considerava aquilo um insulto pessoal. Você nota que essa oração aqui, ela não é movida por um desejo de vingança. Ela não é movida por um desejo de, eu quero que a justiça seja feita porque eu fui ofendido, e eu quero que Deus castigue esses ímpios que me ofenderam, que me machucaram. Davi não está preocupado com ele. Ele está preocupado com a glória desse Deus, do grande rei. Aqueles ímpios estavam falando de Deus, e Davi toma isso como um insulto para ele. Está o seu amor e o seu compromisso com Deus. E aqui, nesse sentido, a ira do cristão é justa. É errado
quando nós nos iramos e fazemos oração imprecatória contra aquele cara que nos dá uma fechada no trânsito. Está errado. Aquele que nos rouba, que faz um esquema e nos tira dinheiro, ou qualquer outro tipo de ofensa. Mas é perfeitamente bíblico você orar: Deus, toma conta dos teus inimigos. Dá cabo, livra-te, Senhor, desses ímpios que blasfemam o teu nome, que desonram o teu nome. E é claro, olha o que ele diz em seguida: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, provando esse ponto. Não é um problema pessoal de Davi. Ele está zelando pela glória do grande rei. Eu aborreço essas pessoas, verso 22, com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. É uma questão muito séria essa das orações imprecatórias. Eu creio que a resposta que melhor satisfaz é essa. A Bíblia nos orienta a amar os nossos inimigos, a perdoar aqueles que nos ofendem. Mas não há nada na Bíblia que me diga que eu deva tratar um falso profeta, orar por um falso profeta, para que ele prospere, para que ele continue. A Bíblia me diz que eu devo lutar contra o falso profeta, enfrentar o erro, denunciar a mentira e entregar a Satanás mesmo, como Paulo fez em algumas ocasiões. Mas não uma questão pessoal minha. Na verdade, eu tenho que orar pelos meus inimigos. Então, vocês estão entendendo o raciocínio de Davi? Diante da grandeza desse Deus, da sua majestade, da sua glória, Davi pede que Deus, no tempo dele, ao modo dele, ele dê cabo, ele castigue esses homens minúsculos, insignificantes, odiosos, incrédulos, que não reconhecem o grande Deus e que fazem deuses para si mesmos e querem viver como se Deus não existisse. É isso que vai acontecer no dia do juízo. Aqui nesse mundo, Deus já faz com que eles experimentem um pouco da sua ira, mas no dia do juízo Deus vai descarregar a sua ira plenamente e Ele vai estar lá para administrá-la. Ele estará também lá no inferno, administrando a sua justiça e o seu castigo contra esses que se recusaram a se curvar diante do grande rei. Diante de todas essas coisas, Davi agora está pronto para fazer a oração. Eu sei que essa oração do verso 23 e 24 é uma das orações mais conhecidas da Bíblia. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Mas essa oração só faz sentido à luz da primeira parte do Salmo, não é verdade? Agora a gente pode colocar essa oração em contexto. O que Davi está fazendo aqui diante desse grande Deus, que sabe todas as coisas, é pedir a Ele, pedir a esse Deus, que o sonde e o conheça. Foi assim que ele começou o Salmo, né? No verso 1 ele diz: tu me sondas. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Davi sabe que ele não conhece tudo. Ele não pode tudo, nem está em todo lugar. Davi está consciente de que é limitado, fraco e pecador, inclinado ao mal, está cercado de inimigos que o acusam. Portanto, ele recorre a Deus e ele pede que Deus sonde o coração dele e prove os pensamentos, no sentido de que Deus examina os meus motivos, examina o meu coração, porque eu não consigo discernir o que há dentro de mim, porque eu não sou onipresente nem onisciente, mas o Senhor me conhece plenamente. Então, Senhor, sonda-me, examina-me, olha para os meus sentimentos. Esse ódio que eu tenho dos ímpios, Senhor, ele é um ódio justo, ou está misturado com alguma coisa pessoal? Porque eu sou um pecador, inclinado ao mal. Por isso, a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, porque a ira está tão próxima de nos levar ao pecado, se ela não for dirigida da maneira correta. Consciente de que é um pecador, Davi então recorre a Deus, dizendo: só o Senhor pode, na verdade, saber o verdadeiro estado do meu coração. Gente, às vezes a gente está absolutamente cego para o que a gente está fazendo. A gente pensa que está fazendo uma coisa certa, pelos motivos certos, e a gente está tão cego como uma topeira. A gente não está vendo o coração da gente. Por isso esse salmo aqui, para nos ensinar que o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sonda, é Ele que conhece o verdadeiro estado do meu coração. Por isso eu posso recorrer a Ele e orar dessa forma: Senhor, sonde o meu coração.
examine os meus caminhos, veja se tem alguma coisa má em mim, se há algum caminho mau, alguma motivação errada, alguma intenção maliciosa, palavras mal proferidas. E então me guia pelo caminho eterno, ou seja, pelo caminho que me leva à vida eterna, pelo caminho que me leva à eternidade, que são os teus caminhos, o caminho da verdade. É esse o salmo. E essa oração. E Davi primeiro preparou o caminho para fazer essa oração. Falou da onisciência de Deus, falou da onipresença de Deus, falou da onipotência de Deus. E diante desse Deus só resta fazer isso. Senhor, sonda-me. Porque só o Senhor conhece de fato o meu coração. Queridos, eu quero trazer algumas implicações aqui dessas doutrinas tiradas do Salmo. Primeiro, para algumas ideologias e algumas questões bem atuais do nosso dia. Primeiro, se o nosso Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele é completamente diferente dos deuses das religiões orientais. Os deuses das religiões orientais, eles são totalmente imanentes. Nós chamamos estas religiões de panteístas, porque eles dizem que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Eles não fazem distinção entre os atributos incomunicáveis de Deus e a sua transcendência e aquilo que Deus partilha conosco na sua imanência. Então essas religiões orientais, elas vão dizer que o homem é divino, a vaca é divina, o capim é divino, o besouro é divino. E aí Deus acaba sendo um Deus impessoal, ele é simplesmente uma força que, nas palavras do sábio profeta Obi-Wan Kenobi, penetra todas as coisas e mantém a galáxia coesa. É uma força. O nosso Deus não é uma força. Ele criou o mundo. Embora ele esteja em todo lugar e conheça todas as coisas porque ele criou o mundo, mas ele é totalmente outro. Ele é distinto da sua criação. Portanto, não vamos seguir o pensamento orientalista, as ideias da nova era, dessa espiritualidade que vem avançando no mundo e dominando o pensamento, inclusive agora no Ocidente, chegando do Oriente. Segunda implicação disso que nós aprendemos aqui é para o evolucionismo teísta. O evolucionismo teísta diz que Deus criou o mundo, a vida e tudo o que há através do processo da evolução. É uma tentativa de combinar o relato de Gênesis com algumas pretensas descobertas científicas consideradas como lei, quando, na verdade, na maioria dos casos, é apenas uma hipótese. O problema é que o evolucionismo teísta, e há vários cristãos que se declaram evolucionistas teístas, que Deus criou todo mundo, mas através do processo evolutivo, o evolucionismo teísta é uma contradição em termos, porque o ponto central do evolucionismo é que as mudanças genéticas, elas acontecem ao acaso. Não há finalidade, não há propósito. São mudanças que aconteceram por acaso, e a natureza seleciona aquelas que são que favorecem a subsistência de uma determinada espécie, elege estas e transmite através do DNA. Então, o acaso é central no pensamento de Darwin. Você não pode, então, combinar evolucionismo com a ideia de um Deus que sabe tudo, que conhece todas as coisas, inclusive o futuro, e decretou todas as coisas. É tão incoerente que um dos maiores expoentes do evolucionismo teísta, e que foi diretor do projeto Genoma, ele declarou-se cristão, mas depois de um tempo ele teve que admitir que, para manter a ideia do evolucionismo teísta, ele tinha que dizer que Deus não conhece o futuro. Porque se Deus conhece o futuro, então a evolução não tem sentido. Deus já sabe o que é que vai acontecer no próximo passo da evolução e para onde nós estamos evoluindo. E isso não bate com aquilo que a evolução diz. Então o evolucionismo teísta seria uma contradição em termos diante de um Deus que sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas. Terceira implicação, para o conceito de presciência como base para ações de Deus. Eu não conheço nenhum pastor de nenhuma denominação que vai negar a doutrina da eleição e da predestinação. Ele não vai negar porque está na Bíblia. A palavra predestinar, eleger, escolher, predeterminar.
Então, eu não conheço nenhum pastor que vai dizer que não existe. O problema é definir. Para muitos desses, a predestinação, a eleição, os decretos de Deus são baseados na sua onisciência. Deus viu o que ia acontecer, Deus viu que José um dia ia levantar a mão no acampamento, aceitando Jesus Cristo. Então Deus predestinou José para a vida eterna, com base na decisão de José, que Deus anteviu na sua onisciência. Esse salmo diz exatamente o contrário. Esse salmo fala de um Deus que cria a história, que cria os dias e decreta os dias de Davi, determina os dias de Davi, quando ainda nem existiam. Como eu disse, o decreto de Deus e a sua determinação não é baseada na sua onisciência, mas a sua onisciência é baseada na sua vontade, no seu decreto e no seu querer. Uma última implicação aqui é sobre a crítica e polêmica relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Vocês perceberam que as duas coisas estão aqui. Ao mesmo tempo que Davi atribui a Deus a formação dos seus dias, quando nenhum deles havia ainda, um Deus que sabe as palavras que ele vai dizer antes que ele as forme, é o mesmo Davi que diz: esses ímpios são responsáveis pelos seus atos, pela sua incredulidade, por crimes de sangue, pela sua rebelião, castiga-os, ó Deus. Percebem no mesmo salmo, Deus é totalmente soberano, mas o homem continua responsável. Não tem dificuldade na cabeça de Davi para conciliar as duas coisas. Ele exalta o grande rei como soberano Senhor e ao mesmo tempo diz: estes homens são responsáveis pelos seus atos. Davi não atribui a Deus os atos malignos daqueles homens, mas diz: eles têm que ser castigados por conta daquilo que fizeram. Então, pensando agora em nós, eu tenho 4 minutos. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele me conhece. E daí? Querido, isso significa que você pode se comunicar com Ele em silêncio. Isso resolve aquele dilema que você tinha. Se eu orar no meu coração, Deus me ouve? Tem gente que só sabe orar em voz alta, porque tem medo que se orar no coração, Deus não vai ouvir. Espero que hoje à noite resolveu o problema. Não é? Deus sabe o que você está pensando. Antes, a palavra nem chegou na sua boca, Deus já sabe. Então isso é bom, que você pode orar silenciosamente em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Deus conhece o seu coração. Significa que você não precisa nem saber orar direito. Porque Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que é que você vai, o que passa na sua cabeça, aquilo que você deseja. O que Paulo vai dizer mais adiante, que o Espírito Santo intercede por nós com palavras, com desejos, com sonhos inexprimíveis. Significa que você pode pedir que Deus lhe sonde, lhe examine e lhe corrija o tempo todo. Significa que você está vivendo diante de Deus. Lembre disso na hora de você pecar. E aqui nós vamos para o segundo ponto. Deus é onipresente, está em todo lugar e daí. Lembre disso quando você pensar em pecar em secreto. Deus está com você lá no seu quarto ou no banheiro, com o seu celular, com o seu laptop. Deus está em todo lugar que você vai. Não tem lugar onde você possa se esconder dele. Lembre disso, mas também lembre disso quando você se sentir sozinho. Quando você se sentir desamparado, sem ninguém. O Senhor está ali com você, não tem lugar nenhum em que Ele não esteja. E Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. E daí? Daí significa que um dia Ele vai punir os injustos e satisfazer essa sua sede de justiça, essa sua indignação que você sente pela prosperidade do mal no mundo. Significa que você pode confiar em todas as promessas dEle, porque Ele é poderoso para cumpri-las. E significa que Ele é poderoso para perdoar você em Jesus Cristo. Significa que você tem à direita de Deus um intercessor, Jesus Cristo, o homem, que é onisciente, onipresente e onipotente. E que você pode recorrer ao Senhor Jesus, a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que também é Deus onipresente, onisciente e onipotente. Ele conhece você, Ele está com você e Ele pode cumprir tudo que Ele prometeu. Que Deus nos dê um coração cheio de êxtase, de deleite, de maravilha nesse grande Deus,
ver a Deus como a Bíblia o revela, vai mudar a sua vida. O problema é que as pessoas maximizam os problemas, as dificuldades, os males desse mundo, e tem um Deusinho desse tamanho. Mas se você vir o grande Deus, o grande Rei que a Bíblia revela, a vida vai ter outra perspectiva e mudanças maravilhosas vão acontecer na sua vida.